Bom, gente, olha, nós estamos aqui no Expresso Teológico e muito alegres porque temos conosco hoje o Walter Júnior. Walter, obrigado pela tua presença aqui, viu? Ficamos muito alegres com a tua vinda, sempre conosco aqui. Paulo César, meu irmão, Deus te abençoe. Privilégio muito grande. Está aqui conosco a terceira vez. E hoje nós vamos bater um papo nesse Expresso Teológico. Nós vamos falar sobre o tema: qual é a parte mais importante do culto? Há uma briga muito forte aí entre pastor e músico, né, Léo? Tá empatado aqui, 2-2. A gente vê quem vai ganhar essa. Pois é. E interessante que essa discussão é antiga e às vezes a frase que a gente ouve é o seguinte: pastor, fica só com a questão da musicalidade que o senhor vai bem. E hoje a gente vai tratar disso também, né? Porque música é um tema extremamente pastoral, né? Um tema que envolve não somente a musicalidade, mas é um tema pastoral, é um tema do povo de Deus, né? Bom, para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu queria, em primeiro lugar, trazer um dito de Lutero, o reformador Lutero, acerca dessa pergunta, né? Na verdade, perguntaram para ele assim: Lutero, qual é a parte mais importante do culto? Ele respondeu: olha, o elemento mais importante é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Que isso aconteça durante todo o culto. Interessante isso, né, Paulo? Claro. Sem dúvida alguma. Esse é um resumo, né? Muito claro das Escrituras. A música em si, ela é um veículo, né, super importante. A gente vê isso em toda a sociedade, né? E a música tem uma voz, quer dizer, quando se usa bem, é claro que há vários destinos da música, vários objetivos, né? Mas há músicas que trabalham em consciências, né? Há músicas que levam pessoas a tomarem atitudes, decisões, há músicas que faz uma pessoa chorar, ou então convoca, né, até a briga, um posicionamento filosófico, enfim. E a música, ela tem esse poder. Então, quando ela é uma música religiosa, ou quando ela é uma música usada na igreja, ela tem tanto poder. Eu não estou dividindo o poder da música com o poder da palavra, mas a palavra está tanto na música, ou pode estar tanto na música, quanto na pregação propriamente dita. Na verdade, eu creio que a música é uma pregação cantada, sem dúvida, se ela contém a palavra do Senhor. Essa dicotomia, a gente estava conversando, né, Walter Júnior, essa dicotomia que se criou acerca do culto. E às vezes a pregação não se encaixa com o período do louvor, da musicalidade. Você estava comentando isso muito. Isso traz um prejuízo para o povo de Deus do ponto de vista da catequese, né, do ensino. Claro, até porque a gente deve entender o culto, o tempo que a igreja se reúne para adoração, como algo único. Sendo que, de fato, a gente pode reconhecer que o momento mais privilegiado para a exposição das Escrituras é o da pregação da palavra. Mas os momentos que antecedem ou que sucedem o da pregação, melhor seja que eles façam uma harmonia com a exposição das Escrituras. E o que antecede e sucede a palavra normalmente inclui música. Portanto, a mensagem transmitida, quanto mais harmonizada com a pregação, que faz parte do culto, melhor. Ou seja, em vez de a gente ter uma condição em que as pessoas ouvem uma mensagem cantada e depois uma outra falada e tentam fazer ali uma concatenação e fica muito complicado, bem melhor será se houver essa harmonia. E nesse sentido, é claro, como disse muito bem o Paulo, os estilos musicais vão cooperar para animar para a batalha, conduzir a contrição e tanto mais. Verdade. A pregação, o Paulo falou uma coisa, Léo, muito interessante, né? Falada ou cantada. Esses dois momentos do culto, se tiverem Bíblia, então realmente o culto se tornou relevante. Né? Eu vejo que essa conexão ela é extremamente necessária. Até porque se a gente tem esse problema que o Walter colocou dessa dicotomia, você
você não otimiza a mensagem e o aprendizado. Eu percebo o culto muitas vezes, eu faço analogia como uma obra de arte que ela é feita do começo ao fim, ela precisa ter ligação, porque o próprio culto ele traz uma mensagem, né? E quando há essa ligação, esse ensino tanto da parte musical, que trabalha essa questão sensorial, dos sentimentos, da emoção, junto com a palavra de Deus sendo pregada e tudo isso girando em torno da Bíblia, o resultado disso ele é muito mais forte. O resultado prático, inclusive, é muito mais forte. Você não transita só no campo das ideias, você consegue, através dos sentimentos e das sensações, experimentar em algum nível esse tipo de palavra que está sendo pregada. Você consegue viver aquilo de uma maneira mais intensa, mais viva. Então, eu acho que essa poética que existe na música e que existe no sermão, elas precisam, na verdade, estar conectadas e não sendo uma parte do culto que é disputada com outra parte do culto. Então, o ensino deve ser talvez a palavra-chave aí, junto com a adoração, é claro, e tudo. E isso a música, a pregação, o prelúdio, o pós-lúdio, tudo isso deve estar girando em torno da palavra de Deus e ser uma peça só, que traga uma mensagem, que seja uma obra de arte mesmo, que a pessoa saia dali convencida de que ela não estava numa bagunça. Porque o culto é o drama da redenção, né? Como diz o Van Hooser, né? Sim. O culto é essa encenação do drama da redenção. Então, se essa conexão não for viva na música e na prédica, as pessoas deixam de trabalhar o sentido e o valor do culto, né? Que é realmente viver o que Cristo fez, o que Cristo é e o que acontecerá com a igreja, né, Paulo? Com toda certeza. Eu acho que a questão do conhecimento, não o conhecimento teórico, né, mas o conhecimento das razões do culto, por que acontece um culto, isso tudo forma um escopo onde a música não se distancia como voz da pregação propriamente dita, não concorre com ela, não há essa concorrência, não precisa ter essa concorrência. Há uma ideia que a gente tem, que a gente tem que concordar um pouco com isso, é que a questão de que é muito mais fácil você gravar uma música do que gravar uma mensagem. Alguém diz, você saiu da igreja hoje, o que o pastor pregou? Você não lembra o que o pastor pregou, quais foram os textos que ele usou, mas se você perguntar, e aquela música, olha a música que tocaram, hein? Alguém diz, é mais fácil você guardar isso. Eu quero crer que existe uma avaliação um pouco diferenciada nesse sentido, que valoriza a palavra, que valoriza as escrituras. Por quê? Porque a palavra ela é viva e eficaz, e ela penetra, ela divide, ela faz, ela consola, ela exorta, ela faz tudo isso. A palavra faz isso. Então, independente dessa palavra ser pregada agora e ser, de alguma forma, não ser lembrada, pelo menos por causa da forma, da estética do pregador, da sua maneira de falar, se gesticula, se não gesticula e tal, talvez um pregador que não ande muito, não se movimente, talvez ele não chame muita atenção nesse sentido, e causa a impressão, julgo eu, causa a impressão em muitos que aquilo que ele falou se perdeu, mas não se perdeu. Você vê que as mudanças de caráter vão acontecendo nas pessoas por ouvirem as mensagens. É claro que a música vai fazer de igual modo. Se você tem uma música que você consegue gravar, né, por ser alguma coisa assim bem simpática, né, ao nosso ser, né, e aquelas expressões que Deus tem ensinado, aqueles princípios que Deus tem ensinado estão ali, puxa, isso é uma ferramenta maravilhosa, né? Então, embora pareça que a música em si tem essa possibilidade maior, não tem. Eu acho que a possibilidade maior de qualquer tipo de coisa acontecer na vida de uma pessoa é pela intromissão das escrituras, seja através da música, seja através da palavra pregada. Por isso que elas estão juntas, né? Agora é interessante, né, Walter, você tocou a questão da exposição bíblica, né, da exposição das escrituras. O desafio a gente bate muito, a gente não está aqui hoje para bater em ninguém. Esse eu já estou cansado desse negócio de ficar batendo nos outros, tá? Vamos tratar de educar aquilo que a gente tem, de trabalhar com o que a gente tem, de tentar salvar o
Claro. o que resta, né? Então não vamos ficar batendo na questão do neopentecostalismo, não vamos tocar nisso não. Claro. No meio contemporâneo tem muita coisa boa, né? Eu acho que a gente tem que conectar a ortodoxia com a contemporaneidade também, não é verdade? Mas a questão da exposição bíblica, da exposição das escrituras, é um desafio para a igreja, né? Porque às vezes a gente pega, por exemplo, escolher canções. O pastor, às vezes tem pastor que está me ouvindo aqui, que sofre esse drama também. O seu grupo musical te manda uma lista de músicas. E você tem que fazer lá a escolha das músicas. E quando você pega o tema da música, e às vezes pega aquele mesmo tema dentro de um texto que está sendo exposto, né, está sendo trabalhado de forma expositiva, a música ela destoa um pouco. E, às vezes a inocência de quem às vezes produziu não se atentou para os aspectos bíblicos e teológicos, né? Vamos falar um pouco desses aspectos bíblicos e teológicos da canção, não no sentido do dogmatismo, né, mas no sentido de, pelo menos, dos princípios norteadores da fé. Né? Ok. Agora, veja, a questão é a seguinte, por exemplo, o pastor prepara a sua mensagem. De fato, se for dada a ele condição para se preparar e tempo para expor o necessário, ele percebe é importante para que ele consiga fazer o seu melhor, nós que estamos na área da música, se estivermos em conexão com esse pastor, nós saberemos qual o tema e teremos condições de buscar músicas que cooperem para preparar as pessoas para ouvir, e depois que ele pregar, a igreja pode cantar em resposta àquilo que ela recebeu como desafio da mensagem. Isso vai dar trabalho. Se nós não quisermos trabalho, vai ser complicado. Até porque esse trabalho toca também numa área um pouco esquecida. Nós temos dificuldade de encontrar cânticos congregacionais que falem de ceia, que falem de perdão, que falem de missões, porque a ampla maioria dos cânticos congregacionais falam sobre louvor e adoração. Então, nós também somos desafiados não só a encontrar as músicas que nos ajudem a fazer essa harmonia, como também a compor essas canções, não pensando em um espectro muito amplo, mas no principal, que é a reunião da igreja para a adoração. Então, nesse sentido, havendo trabalho e havendo disposição, e não cabe aqui aquela ideia de que estamos em correria e com pressa, porque muitas pessoas falam que o momento mais importante do culto é a pregação, mas não dão tempo para a pregação. Por outro lado, fala-se da importância da música, mas não tratam a música com a importância que dizem dar. Então, eu acho que se a liderança e aquele que está com a palavra e aqueles que estão com a música estiverem em conexão e realmente na prática demonstrarem, né, quão importante consideram essa complementação, nós teremos algo sempre melhor, porque no passar do tempo essa equipe vai se entrosando. É muito interessante pensar desse modo, Walter, porque nós precisamos de saídas, né? E não que eu queira voltar ao passado necessariamente, mas o que é bom vale a pena lembrar. Sim. Você precisa ter, e eu não vou dizer aqui uma enologia, não vou usar essa palavra pesada, mas a gente precisa ter um apanhado musical que seja rico o bastante para que você não precise ficar numa situação difícil quando, por exemplo, porque às vezes, vamos dizer, o pastor está preparando, quando o pastor está preparando uma série de estudos expositivos, ele pega um livro, então ele vai, então você tem uma previsão. Mas quando os sermões são temáticos, ou quando ele trata de uma coisa hoje e trata outra amanhã, necessariamente ele começa a estudar para chegar num ponto de trazer a mensagem. Então, muitas vezes, ele não pode passar para o próprio músico aquilo que ele vai pregar, porque ele ainda não chegou lá. Ele tem esse tempo de trabalho. Mas, então, se você tiver que esperar isso acontecer para poder usar a música, você vai correr um risco de não dar tempo de fazer uma série de coisas, não só com relação à música em si, a música e a letra, mas até mesmo preparar o povo que vai tocar, que vai cantar e etc. Então, eu acho muito importante olhar para trás nesse aspecto e ver coisas que a gente precisa resgatar. Como, por exemplo, você tinha um inário, não estou pedindo para ninguém fazer inário, mas você tinha um inário onde você tinha distribuído as sessões, onde essas músicas eram qualificadas por temas. Era uma coisa assim que quando alguém via, olha, o pastor vai pregar sobre santificação. Poxa, nós temos essa música sobre santificação.
Isso. E já eram músicas sabidas, conhecidas. Então a igreja cantava aquela música, havia um envolvimento, uma junção, um direcionamento. A mesma coisa, eu fico pensando num casamento. Você faz um casamento, o casamento tem uma ordem ali, tudo certinho, tudo tem que convergir. Por quê? Porque é um casamento. Sim. Se você fizer outras coisas que destoam ali, não tem nada a ver, mesmo que seja bonito. Né? Então, eu creio que essa ideia de se pensar em se compor aquilo que não tem, Walter citou alguns temas que quase não tem, né? Então os compositores deviam estar sendo atiçados para isso, para fazer, encorajados, né? A palavra, para tomar esse tipo de atitude, e as igrejas irem formando uma espécie de um catálogo, não só pelo título da música, mas por aquilo que ela trata. Então isso seria mais usado, né? Com facilidade, de acordo com a necessidade. Eu acho que nesse tocante, Michel, desculpa até te cortei, é extremamente necessário o pastor da igreja se conscientizar da necessidade de preparação teológica do músico. Ele não pode exigir que o músico escreva uma boa letra se ele não deu ou que escolha os hinos também, né? Se ele não deu os elementos necessários que o músico precisa para fazer isso. Então, é um processo a longo e médio prazo, eu acredito nisso. Mas é um processo que precisa ser realizado, ser feito. Não tenho como exigir que o músico acompanhe o mesmo ritmo que eu tenho. Se eu nunca dei as bases para ele, eu só entreguei um instrumento na mão dele e falei assim, agora você é responsável por isso, você vai lá e toca e faz. Então, tem que existir esse nível de conscientização para que a igreja trabalhe junto e o pastor tenha condições. Se não tem condições de levar o músico ao seminário, que o pastor tenha uma boa escola bíblica dominical, que ele trabalhe com essa Tem um programa de formação. Né? Isso é extremamente necessário, porque como compor essas músicas com esses temas que estão em falta... Não só compor, mas, por né? exemplo, você tem uma análise pronta, né? E a análise do hino, mas como eles fazerem isso se eles não têm os elementos necessários para fazer isso? Então, a gente precisa de um trabalho, criar uma cultura, de né? criar essa cultura Exatamente. Educacional. Eu acho que, de forma geral, a educação musical ela precisa ser vista com outros olhos dentro da igreja e até fora da igreja. Né? Muito bem. Olha, eu queria encerrar com a frase do Evaldo Werner, que ele diz que a música é uma forma privilegiada de pregação. Eu creio que ele disse isso dentro do contexto da arte que envolve a canção e de como a gente pode usar isso para chamar a atenção de um público que talvez não ouviria de outra forma aquilo que foi expressado pela arte musical. Com certeza. Paulo, queria que você desse as últimas considerações. Rapaz, é tão empolgante falar sobre esse assunto, mas eu fico assim, uma das coisas que sempre me chamou demais a atenção é quando eu ouvi um testemunho de alguém que, em passando, ou na frente de uma igreja ou de algum lugar, ou em ouvindo uma música, ele era tocado por essa música e Deus o trazia à salvação. Eu sempre desejei que um dia isso acontecesse com uma música que eu estivesse escrevendo. E isso é absolutamente possível, tem acontecido e continuará acontecendo quando a música tiver esse prisma, né? Quando a música tiver esse direcionamento, isso só será a bênção. Maravilha. Walter Júnior, muito bom ter você conosco. Obrigado, meu irmão. Você é um irmãozão do nosso coração aqui. Bondade sua. Primeiro, eu agradeço o privilégio de estar aqui. Segundo, eu costumo dizer que quando existe amor, as coisas acontecem. Quando falta amor, multiplicam-se as explicações. Então, quando de fato os músicos querem, e a liderança também, eles não vão explicar por que não acontece, eles vão trabalhar para que aconteça, e esse trabalho conjunto, com a graça de Deus, vai conduzir sempre a algo bom, no sentido de que tudo que nós falamos aqui, dificilmente alguém a isso vai se opor, mas a distância entre vermos isso sendo comentado e isso praticado vai demandar muito esforço e muita graça e ajuda de Deus. Léo, obrigado, irmão. Prazer. Vamos em frente, né? Vamos sim, vamos seguir. Tem muito trabalho, não tem? Demais. E que seja regado por uma trilha sonora boa, bíblica e que nos ajude e nos fortaleça. Amém. Olha, queria agradecer a sua audiência, que Deus abençoe. E o próximo programa nós teremos
Wilson Porte falando sobre evangelização e ação social. Fique ligado no Expresso Teológico. Tchau, tchau.